Então, vamos dar continuidade. Estamos no capítulo 17, Formação dos Médiuns, especificamente estudando sobre o item Desenvolvimento da Mediunidade, no item número 204 hoje. Estudamos sobre esse mesmo título, do 200 ao 203 na semana passada, e agora vamos para o 204. Maristela, poderia ler para o 204 para nós? Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e o recolhimento unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. E, por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que atua por intervalos e que a cada minuto se interrompe por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febril. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo o que possa causar distrações. Não resta mais, então, do que uma coisa a fazer, que é a de renovar todos os dias suas tentativas, durante 10 minutos ou um quarto de hora, ou mais cada vez. E isso durante 15 dias, um mês, 2 meses, e mais se for preciso. Conhecemos médios que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que outros escrevem correntemente desde a primeira vez. Continuar, Solange? Não, acho que aqui nós temos um item curto aqui, mas que nos traz uma informação muito importante, que muitos temos dificuldades nesse sentido aqui, e que convém a gente dar uma estudada sobre o entendimento dele aqui, sobre a calma e o recolhimento, daí a vontade, o interromper as preocupações, tudo o que possa causar distrações, o tempo também aqui, o exercício, porque aqui é para quem está começando. Então, nos dá uma orientação de 10, 15 minutos, de ir progredindo. Então, eu gostaria de que fizesse observações sobre essa concentração aí inicial para se colocar à disposição para os espíritos se comunicarem. Todos entenderam? Nenhuma pergunta ou alguma observação de um ponto que queira abordar sobre esse? Mas para fazer esse recolhimento tem que ter um professor, como eu digo, eu penso. Não tem como a gente que não sabe nada praticamente entender, eu acho. Como é que vai entender se está falando com o espírito ou se está recebendo? Eu acho, não sei, eu não entendo essa parte. Acho muito, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Uma responsabilidade muito grande. Para ter uma certeza de que tu está recebendo, eu digo muito intuição, tem muita intuição. Se é certo ou se é errado, né? Sim. No caso de ter uma pessoa, que no caso não é bem o termo professor, no caso do espiritismo, nós somos todos alunos, né? Mas, assim, de ter uma coordenação, alguém experiente, isso aí. Como hoje já não, já se faz em reunião mediúnica dentro de uma sociedade espírita, para nós que somos seguidores do espiritismo, tem toda aquela orientação de não se fazer isso em casa, de não estar... Então, Mas, então, aqui, para psicografia, então, é numa reunião onde tem alguém coordenando, que tem toda uma programação até espiritual. Nós vemos agora na quinta mesmo, no estudo da quinta,
a gente vendo como é que é uma coordenação pelo lado espiritual, de dias antes de qualquer reunião mediúnica e tudo dentro de uma casa espírita, para ter toda aquela proteção que tem que ter, porque a gente está lidando com os espíritos, para nós, para a maioria, ou quase a totalidade, invisíveis, e que tem uma influência sobre a nossa vida. Então, a gente tem que ter certas preocupações, precauções e ter a segurança do trabalho. É, então, essa é o mínimo que a gente tem que fazer, né? A Maristela tinha levantado a mão ali também. Pode Sim. falar. Eu não sei, assim, eu compreendi um pouco esse item, não sei se eu estou enganada. Eu acho que tem duas abordagens, assim, nele, né, dele. Tem essa questão, sim, do encontro mediúnico, né, daquele momento, que eu acho que uma reunião mediúnica, ela tem um propósito, né, de auxiliar quem vem buscar essa ajuda ali. Então, realmente, evocar espíritos, para esse trabalho, eu acho que tem que ser, né, só dentro de um ambiente mesmo preparado. A gente aprende sempre isso pela doutrina, que a gente nunca deve evocar em casa ou em qualquer outro lugar, né? E acho que é uma questão do respeito e até pela proteção que a gente precisa, eu acho que a gente não dá conta sozinha, né? Mas eu vejo também esse item muito assim, porque se a gente for ver aqui, fala da formação dos médios, mas também fala assim, ó, desenvolvimento da mediunidade. E depois ele fala ali assim, ó, que o recolhimento é favorecido pela solidão e pelo silêncio. O que eu entendo um pouco disso, assim? E para te chegar até o momento de tu participar de uma reunião mediúnica e poder auxiliar outras pessoas, tem que ter um preparo teu como médium, né? O Trovão, aquele da FEB, ele fala muito assim como é que é? Esses dias eu assisti um podcast dele, ele fala isso, e a gente ouve falar nisso, né, que o médium é médium em todos os lugares, em todo o momento, não tem como, né, todos nós temos a mediunidade, claro que mais desenvolvida, menos, mas todos nós temos, e quando a gente passa a ter essa compreensão, a gente acaba estando em conexão, ou recebendo as intuições, ou sendo amparado a todo momento, não tem como. E como ele diz aqui, ele fala assim do silêncio, do recolhimento, da solidão. Solidão dá a entender que é uma pessoa sozinha, né? Afastamento de tudo que possa causar distrações. Eu acho que mesmo quando a gente está em casa, a gente também está em desenvolvimento da nossa mediunidade. O momento que a gente faz uma prece, que a gente se conecta, mesmo sozinha. E a gente, nessa hora, quando a gente faz o evangelho, eu acredito que a gente é amparado. E como ele diz aqui, que essa prática tem que ser renovada todos os dias, né? Inclusive, ele diz o tempo, né? 10 minutos, um quarto de hora, 15 dias, um mês, ou seja, a continuidade, né? Porque eu acho que mediunidade é disciplina, e disciplina é autonomia também. Autonomia, independência, individualidade, para a gente poder viver em união e poder auxiliar os outros. Então, eu acho que eu entendi esse item assim, nesses dois sentidos. Não sei se eu estou certa, mas é isso que eu compreendi. Olha, tá, então a tua linha de raciocínio veio bem. Só que no caso aqui, o único item assim, ó, que não é essa mediunidade do dia a dia, aqui ó, quando você coloca com a intenção e a vontade de praticar a psicografia. Que é que, ó, enquanto que outros escrevem corretamente desde a primeira vez. Então, ele está se colocando para escrever, para a disposição dos espíritos para uma psicografia. Daí a gente tem aquela questão do tempo, de quando Kardec fez, que daí era mais normal as pessoas já e tudo de fazerem em casa, aqueles médicos que já tinham assim, então ele está dando orientação como hoje nós temos que fazer mais ou menos nesse sentido aqui, só que fazer dentro de uma casa espírita. Essa orientação é bem lógica, mas não da pessoa fazer sozinho. Tá? Essa questão da mediunidade no dia a dia, isso a gente tem. E aí, ó, eu acho que quanto o exercício de concentração, que é muito importante, o médium ou toda pessoa fazer esse exercício diário de 10, de 15 minutos, porque é uma das dificuldades hoje das pessoas que trabalham ou que participam das reuniões mediúnicas,
de que elas são entre 1 e 2 horas, conforme cada organização, de elas conseguirem manter essa concentração, de não se dispersarem o pensamento. Ela está muito bem, faz uma prece, vendo aquela questão do dia a dia dela, tá vindo uma lembrança lá, não sei o que, daí a pouco quando vê, ela desviou o pensamento, desconcentra. Isso aí é uma questão de muito, que precisa de muito exercício. A gente falando assim parece fácil, mas não é uma coisa fácil da pessoa ter essa condição mental de se permanecer bem elevado, com um pensamento elevado, de ficar voltado ao trabalho, de ficar disponível ali, de não sair, porque também essa solidão que diz assim, é tu não sair do local de tu estar contigo mesmo ali naquele lugar, porque às vezes a pessoa está com o corpo ali, mas a cabeça está lá no outro, o raciocínio está lá no outro ambiente externo. E daí, digamos, durante o trabalho, a pessoa ficar ali e disponível. Como ele diz, às vezes teve uns que levaram 6 meses de exercício diário, de 10, 15 minutos. Então, é uma coisa assim, que essa importância que tem do exercício também pessoal de cada um. Ah, tá, agora entendi. Aqui fala um pouco da psicografia, assim. Por isso que ele fala ali também, então, que é favorecido pela solidão, pelo silêncio, o afastamento de tudo que você possa causar distrações. Na verdade, é firmar esse afastar os pensamentos, né? Então, aí vem de encontro a necessidade de a gente tem de fazer meditação, né? Porque a meditação diária, ela é um trabalho de concentração, de tu ficar num espaço de tempo maior, livre de pensamentos, daí para poder conseguir se concentrar, né? Entendi. Esses exercícios ajudam muito, né? A gente tem que colocar também, cuidar assim, para a gente não estar prescrevendo uma meditação. O que as pessoas entendem de meditação? Nós temos meditações do lado que é muito importantes, o exercício, nada, mas que é o exercício feito pelas correntes orientais, que são milenares ali, muito importantes, que não, mas também daí a gente tem bem o conceito. Quando a gente fala, diga, como no Espiritismo, quando a gente falava, porque vamos meditar sobre não sei o quê, não é fazer aquela meditação, cada uma tem um contexto, então que tem, e cada uma tem o seu valor, tem a sua importância, nenhuma é de desmerecer, quem puder fazer todas elas é o ideal, né? Mas há uma certa diferença, né? O que me chamou a atenção aqui é que os médiums tem alguns que fazem esse exercício de concentração, como diz ali, né? Calma, para poder estar bem harmonizado, né? E aí tem uns que precisam de 15 dias, um mês, 2 meses ou mais para fazer uma psicografia, né? Enquanto outros, na primeira vez, já conseguem fazer uma psicografia corretamente. Isso aí me chamou a atenção. E sem impaciência também, porque o querer também, uma vontade firme, às vezes gera uma impaciência, que você coloca ali, já quer que a mão saia na hora escrevendo. Te confesso, tio, que quando eu não conhecia, eu imaginava que era assim, que quem tinha essa faculdade, ela botava a mão no papel e saía escrevendo. Eu imaginava, né, que acontecia alguma coisa dessa forma. E agora estudando, vendo que não, que tem que ter muito preparo e muito concentração, né? Muita dedicação também por parte do médium, como diz ali, ter 15 dias, né? Que é 15 dias não, às vezes até meses, para te conseguir escrever. Às vezes vai sair só uns rabiscos, às vezes, né? E aí depois começa a sair as palavras, enfim, conforme vai adiantando, ele consegue. Mas é interessante isso, né?
Isso acontece de tudo. Nós temos que ver que também tem os médicos mecânicos, semicânicos, tem os intuitivos, e então tem um que vai receber por intuição, outro. Então, e cada um tem já o seu desenvolvimento anterior, né? Que por mais que ali, é a primeira vez. Tem muitos que é a primeira vez agora que você coloca naquela condição ali, mas já tinha uma experiência experiências de outras encarnações, então que tem aqueles que chega, pega o lápis ali e sai escrevendo, e outros não, precisa de um tempo para ele começar a desenvolver. Né? Pode falar, Wilson? Bom, já foi aprofundada as questões, apenas uma observação. Recolhimento. O Marino falou que na época as pessoas faziam isso mais de forma, não que faziam, mas até alguns poderiam se aventurar isoladamente. E aí fala em foco, concentração. Hoje se faz esse tipo de exercício em sessões de pessoas. E a recomendação da FERGS e da FEB também é que não se faça em casa. Porque se a pessoa está fazendo exercício é porque ela não tem o controle ainda, ela é uma aprendiz. Mesmo que ela tenha lido, estudado todo o livro dos médiuns, sozinha ela não vai ter condições, pelo menos em tese, de enfrentar certos percalços que possam acontecer durante esses exercícios, como por exemplo, um espírito embusteiro se manifestar dizendo que é outro e até depois não querer se afastar. Então o recomendável é em sessões dentro de uma casa espírita. Eu estava pensando, a maioria das sociedades espíritas não tem sessões específicas para treinamento de médiuns. Pega uma pessoa que já tem um certo conhecimento e o dirigente da casa ou o dirigente do grupo mediúnico percebe que ela já tem algumas condições para participar da sessão mediúnica e a coloca ali, aguardando que haja a manifestação ou não. Se não houver manifestação, se orienta que a pessoa permaneça, porque nós vamos ver adiante que uma pergunta feita a qualquer espírito através de um médium, como Kardec diz, já formado, que é uma expressão que não se usa mais, mas digamos um médium já reconhecido, o espírito vai dizer, se a pergunta for, sou médium? Sim, porque existem vários padrões ou vários tipos de mediunidade, de faculdade mediúnica. Então, de uma forma ou outra, todo mundo é médium. Agora, ele está falando aqui especificamente do médium escrevente, do psicógrafo. E aí, mais adiante, ele vai até orientar como fazer estes exercícios. E uma coisa que foi comentada aqui é liberar a mente de qualquer outra coisa, é foco. E isso também, durante as palestras, e sempre essas sessões são precedidas de uma prece. E o que as pessoas dizem na prece? Vamos deixar lá fora as nossas preocupações, vamos deixar as coisas negativas. Quando a pessoa diz isso, o que acontece na mente de quem está acompanhando a prece e ouvindo aquele que a profere? Se eu disser assim, não vamos pensar num elefante branco, o que vai acontecer na nossa mente? Nós vamos pensar no elefante branco. Então, a gente tem que usar coisas afirmativas. Em vez de dizer não vamos fazer tal coisa, vamos dizer vamos fazer tal coisa. Vamos lembrar de Jesus, vamos lembrar dos bons espíritos aqui presentes. Vamos manter o foco em tal assunto. E as pessoas vão pensar isto. Então, isso é mais produtivo do que usar palavras no sentido negativo de não fazer. Porque a nossa mente faz exatamente o contrário. É só essa observação que eu queria fazer. O demais aqui já foi esmiuçado pelos demais companheiros do grupo aí. Então vamos passar para o próximo item, se alguém ficou com alguma coisa, depois nos próximos comentários pode incluir alguma coisa que ficou. Então o item 205, poderia ler para nós, Vanessa? Sim, vamos lá. Para se evitarem tentativas inúteis, pode consultar-se por outro médium, espírito sério e adiantado.
Deve-se, porém, notar-se que, quando alguém inquire os espíritos se é médium ou não, eles quase sempre respondem afirmamente, o que não impede que os ensaios resultem frutíferos. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois que pode apresentar-se sobre as mais variadas formas em graus muito diferentes. Pode, portanto, uma pessoa ser médium se dar por isso e num sentido diverso daquele que imagina. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Pode responder não. Deve-se também levar-se em conta a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há os tão levianos e ignorantes que se respondem à torta e direito, como verdadeiro estúdios. Por isso aconselhamos que se dirija o interrogante a espíritos esclarecidos que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir-se, desde que haja a possibilidade de um bom êxito. Posso continuar? Vamos ver. Alguém mais? Dona Sandra, poderia ler o próximo item para nós, 206? Sim. Um meio que bastante frequentemente é bem sucedido. Consiste em empregar como auxiliar momentâneo um bom médium escrevente flexível, já formado. Se coloca sua mão ou seus dedos sobre a mão que deve escrever. É raro que esta não o faça imediatamente. Compreende-se o que se passa nesta circunstância. A mão que prende o lápis se torna, de alguma sorte, um apêndice da mão do médium, como o seria uma cesta ou uma prancheta. Mas isso não impede esse exercício de ser muito útil, quando se puder empregá-lo naquilo que, frequentemente e regularmente repetido, ajuda a superar o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Basta ainda, algumas vezes, magnetizar fortemente, com essa intenção, o braço e a mão daquele que escreve. Frequentemente mesmo, o magnetizador se limita a colocar sua mão sobre a espádua, e ouvimos escrever prontamente sobre essa influência. O mesmo efeito pode igualmente se produzir sem nenhum contato e só pelo fato da vontade, sem esforço, que a confiança do magnetizador em sua própria força para produzir esse resultado. Deve desempenhar aqui um grande papel, e que um magnetizador incrédulo teria pouca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado, de outra parte, é algumas vezes muito útil para fazer observar ao iniciante uma porção de pequenas precauções, que frequentemente negligencia em detrimento da rapidez do progresso. Sobretudo, para o esclarecer sobre a natureza das primeiras perguntas e a maneira de colocá-las, seu papel é o quando se está bastante hábil. Olha, eu acho até aqui nós temos já material para a gente conversar. Então, essa experiência que nós começamos na 205 ali, que nos dá umas orientações, e depois a 206 vem complementando. Alguém tem alguma observação importante desse, alguma pergunta, alguma dúvida desses dois itens? Bom dia, primeiramente. Eu estava ouvindo a Vanessa falar ali, e estava também me situando aqui e vendo do que se trata o capítulo, né? Da formação dos médios, e daí fala do desenvolvimento,
da mudança de caligrafia, da perda e suspensão da mediunidade. E aí confesso, igualmente à Vanessa, que não, assim, não imaginava, ou melhor, imaginava que o médium já vinha preparado, já vinha pronto, né? Então, para mim, é uma surpresa também saber que existe um desenvolvimento, né? Que existe eu achava que também, que a pessoa tinha mediunidade, essa mediunidade que a gente fala, agora não lembro, não sei a palavra, assim, mas enfim, que a pessoa já vinha pronta. E aí o que está me chamando bastante atenção e me surpreendendo, como o estudo sempre me surpreende, até porque eu sou uma ignorante no assunto, é que tem que ter um preparo, né? Tem que ter uma preparação, assim. Então, assim, nesse item, fiquei bem surpresa, assim, com o que eu estou lendo aqui, com o que eu estou ouvindo, né? Era isso. Pode falar, Vanessa. Eu acho que complementa ali, ó, aquele parágrafo ali, ó. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois o que pode apresentar-se sobre as mais variadas formas em graus muito diferentes. Eu acho que é exatamente isso que às vezes a gente, né, no meu caso, eu não entendia nessa diferença desses graus. Então, por isso que o espírito pergunta ali, se tu perguntar para o espírito, a pessoa pode ser médium? Ela vai dizer sim, porque, né, basicamente todos nós, a gente em algum grau, a gente tem alguma mediunidade, né? Então, se ele for perguntar isso, ele vai dizer que sim. Agora, você é um médium escrevente? Aí ele vai responder que não. Por isso que tem que cuidar as perguntas ali que faz, porque, por exemplo, todos nós, né, temos de alguma forma algum tipo. E eu acho que conforme a gente vai estudando e vai se desenvolvendo alguma coisa vai aflorando mais, vai se desenvolvendo mais, alguma característica daquele médium que está se desenvolvendo, né? Como alguns também se desenvolvem mais para o lado para ser mais intuitivo, daqui a pouco ele pode virar um médium escrevente, foi uma coisa que a gente viu também, que então eu queria destacar essa elasticidade, essa capacidade dos médiuns, né, das pessoas em desenvolver, estudar e se aprofundar mais, que eu acho que é uma coisa que também não me passava pela cabeça. Eu sabia que a gente ia melhorando estudando, né? Para ficar, de certa forma, ser capaz de ir para uma mesa mediúnica, enfim, né? Pela questão do conhecimento. Mas eu imaginava que a pessoa vinha um moldezinho prontozinho, caiu na terra, esse é escrevente, esse é, sabe? Eu imaginava alguma coisa assim. Mas agora eu estou entendendo que não, tem que ter muito estudo e estou entendendo o porquê que se deve ter esse estudo, né? E esse do grau ali já deixa claro que daqueles que um consegue na primeira tentativa, e o outro precisa de 6 meses, de um tempo, mesmo que ele tenha aquela, vamos dizer, tenha a aptidão para aquela mediunidade ali, digamos, um escrevente. Um escrevente vai pegar o lápis e dentro de 5 minutos, 10 minutos, ele já está escrevendo. Tem aqueles que ficam meses para começar. E daí, como uma faculdade, é que nem ele veio já com aquela possibilidade, ele tem aquilo latente. Assim como, digamos, aquele que vem com a faculdade, o dom para música. Se ele pegar e ele for sozinho, só per si, ele vai fazer alguma coisa, ele vai ter, porque ele já traz aquilo ali. Agora, se ele estudar, se ele se aprofundar, se ele tiver em grupo com outros, se tiver alguém que já tem mais conhecimento que der orientação, o desenvolvimento dele vai ser muito maior, por melhor que seja o dom que ele tenha. Que ele já tenha de experiências passadas, de capacidade, ele tem uma capacidade, mas só que cada um pode desenvolver, e não é pode, deve, ele veio para o quê? Para desenvolver essa capacidade que ele trouxe. Que ninguém traz uma ferramenta para deixar guardada no armário. Nessa vida que nós vemos uma ferramenta é para que ela seja usada. Então, e cada um traz uma ferramenta. Todos nós temos as nossas ferramentas. Nem sempre a da mediunidade é aquela que nós vamos para desenvolver nessa encarnação, ou dentro da mediunidade nós temos uma variedade enorme, cada um
traz aquela aptidão para uma, ou para duas, ou para várias, né? E a questão da pergunta ali, também, no caso hoje das nossas reuniões, tem aquele que é o dialogador, que é o que faz as perguntas, que conversa. Então, como não é qualquer pergunta sair perguntando por perguntar. As perguntas têm que ser bem feitas, porque uma má pergunta é muito fácil de vir uma má resposta. Então, às vezes a resposta depende muito da pergunta que fazemos, né? E como o Wilson falou do não, se nós até uma pergunta negativa, se fizer, vamos perguntar: tu não vai em tal lugar hoje? A pessoa diz não ou diz sim. E se a gente for analisar a resposta, a gente não vai saber se ela vai ou não vai naquele lugar. Alguém mais? Marino, uma sugestão que o Allan Kardec dá aqui, e a gente começa a perceber que até aqui ele está falando de exercícios individualizados. Na próxima questão a gente vai ver que ele recomenda fazer em grupo, porque senão ele não abordaria esse tipo de linguajar, né? Ele diz assim, ó, um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em empregar-se como auxiliar da ocasião um bom médium escrevente. E daí fazer a pergunta, né? Outra é uma espécie de passe, mas no caso não é um passe, é um médium escrevente que coloca a mão sobre, ou a mão, ou até no ombro daquele que pretenda desenvolver a faculdade da psicografia, e aí se rompe a barreira que está impedindo o desenvolvimento dessa faculdade, e geralmente automaticamente ele começa a escrever. E diz que ali nesse caso é como se a mão do candidato a médium fosse um apêndice, como uma prancheta do médium escrevente. Mas é um exercício que ele recomenda, que havendo a faculdade, esse bloqueio vai ser rompido. Só para encaixar na tua fala aí, Wilson, já viste falar de terem feito esse exercício alguma vez na tua experiência, na tua vivência espírita? Já viu alguém falar de em alguma casa terem feito esse exercício? O específico de psicografia eu não vi, mas eu presenciei. Não sei se daria para dizer um exercício, mas a pessoa estar apresentando os sinais de que existe uma psicofonia para ser realizada e não se realiza. Aí o dirigente fala, fulano de tal vai lá e aplica um passe sobre ela. E aí a pessoa vai lá e dá um passe no médium que não está conseguindo transmitir a fala do espírito que quer se comunicar. E aí ele consegue comunicar. Eu não cheguei a ver na psicografia, mas deve ser algo semelhante. Ocorre daí um desbloqueio e a pessoa pode ser até psicológico, porque nós criamos bloqueios. Nós aprendemos muito nos estudos sobre animismo e em razão disso nós bloqueamos muitas vezes de medo de ser algo pessoal e não espiritual. Havendo uma manifestação ou algo parecido que a pessoa perceba e me fique em dúvida, a recomendação é que deixe a dúvida de lado e faça que aconteça a psicofonia ou a psicografia. Mas o importante é fazer uma análise posterior, sem preconceito, sem mágoa da parte de quem dá a comunicação, se for feita uma avaliação e deduzir-se que se trata de animismo ou que se trata de embuste de um espírito enganador. Porque é um exercício. Se um aluno fosse, isso está me ocorrendo agora, se ressentir das observações de um professor, ele não avançaria de ano. Por orgulho, ele poderia ficar por muito tempo ou até
por um tempo bastante prolongado, na mesma fase sem evoluir. Ele tem que entender que isso se trata de exercício. Nós vamos abordar essa questão mais adiante, lá no item 210. Talvez não dê hoje, mas no próximo encontro falaremos sobre isso. Vamos ver agora qual é o próximo item. Agora estou perdido, fechei o livro aqui. No... É o 207 agora, né? Vamos ver. 207. Uhum. Quem é que não leu ainda e gostaria de ler? Eu posso ler, só que não é o 206? Será que eu estou perdida também? Eu acho que é o 207 mesmo. Então vamos lá. É. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas, todas animadas no mesmo desejo e comungando da mesma intenção. Feito isso, todas simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso, tentem escrever, apelando cada um para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir, sem designação especial e por todos os presentes, um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade, ou que até escrevam corretamente em pouco tempo. Compreende-se o que em tal caso ocorre. Os que se reúnem com um intento comum formam um todo coletivo, cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética, que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão, provavelmente, alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. Se não for este, será outro, e eles se aproveitarão desse. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas, a que faltam médiums ou que não os possuam em número suficiente. Vou abrir aqui. O item 208. Silene, lê para nós, por favor. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que os que indicamos, na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material, o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade. Algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica, quase deslocadora do braço e da cabeça. Não descrevemos esse processo, que nos vem do outro lado do Atlântico, não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para os de compleição delicada, pelo abalo do sistema nervoso, se não existirem rudimentos da faculdade. Nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada, sem êxito, com o mesmo objetivo. Bom, daí temos mais dois itens que podemos comentar. Fico à disposição aí, como sempre, perguntas, observações importantes.
aqui ele começa o 207 nos falando de uma questão importante, que é a questão do desenvolvimento, de procurar do estudo, acho que o microfone aqui, do estudo em grupo e de fazer depois as tentativas já em grupo, que é o que hoje nós procuramos fazer dentro das casas espíritas. Também ali, como o exemplo de como fazer também da elevação para nos colocar à disposição para essas comunicações, que em nome de Deus, Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos. Então, sempre essa conexão pela elevação mental é importante. Então, aqui nós temos bastante nesse item 207, a orientação é. Wilson, pode falar. Pois é, a importância do desenvolvimento em grupo. Nós vimos nessas duas questões que fica evidente que não havia um meio basilar de desenvolvimento da mediunidade. As pessoas estavam, cada um fazendo a seu bel prazer, descobrindo alguma técnica que inventava ou um meio que achava mais fácil. E como Allan Kardec disse, se uma pessoa adentrar a fazer experiências nessa área sem conhecimento, vai fatalmente ser sujeito a um desastre. Desastre de vários tipos, até de ordem mental ou de obsessão. E a prece inicial que ele recomenda é pedir aos bons espíritos que se comuniquem. Porque simplesmente postar-se com um lápis, na época que era na mão, hoje tem a psicodigitação, né? Para fazer uma psicografia ou psicodigitação hoje, e esperar que o fenômeno aconteça, vai dar margem a qualquer espírito que apareça para produzir o fenômeno. E se não for um espírito com boas intenções, um espírito elevado, poderá vir coisas que prejudiquem a pessoa. E ele diz assim, ó, entre os espíritos atraídos por esse concurso, que é de um grupo de pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo objetivo e através da prece, esse concurso de vontades estarão provavelmente alguns que descobrirão nos existentes um instrumento que lhes convenha. Como assim? Porque é uma questão de afinidade vibracional. O espírito que quer se comunicar, ele vai procurar o melhor instrumento que a ele convenha. Que há médiuns com faculdades que não são o mais adequado para determinado tipo de padrão vibracional do espírito. Se for um médium com densidade vibracional muito baixa, ele vai ter que fazer um grande esforço para baixar o seu padrão vibracional. E às vezes o médium não tem condições de elevar o suficiente o seu padrão. Então ele vai achar aquele mais conveniente no grupo. E havendo um grupo, provavelmente alguém vai se manifestar. Porque espírito superior não precisa ser um espírito de luz. Qualquer um que for um pouco acima de nós já é um espírito superior a nós. Porque essa questão de superior não quer dizer que seja um espírito já santo, daquele que não tem mais nenhum defeito. E sempre usar. Deixa eu ver o que tem mais aqui no 200. Esse foi o 207, né? Ah, o 208 que fala aqui. Ele fala de um experimento que levei ao conhecimento que acontecia do outro lado do Atlântico. O que é do outro lado do Atlântico? É aqui nas Américas. Qualquer uma das Américas. A gente percebe que estava todo mundo tateando, descobrindo um meio de desenvolver a faculdade mediúnica, especialmente a mais usada na época, a psicografia. E ele prefere nem citar para não estimular as pessoas a fazerem ou repetirem tal experiência, porque ele entendia danosa. E isso demonstra que não eram pessoas espíritas, o termo que se usa hoje. Porque hoje tem espíritas vinculados ao movimento kardecista, que é aqueles que nós seguimos as obras básicas de Allan Kardec, e outros espíritas de outras denominações espiritualistas. E todo mundo se diz espírita.
E na época existiam pessoas com determinadas faculdades ou buscando desenvolvê-las até para interesse econômico, porque alguns faziam disso um espetáculo e cobravam. E até hoje existem pessoas que fazem isso. E faziam as suas técnicas. E todo mundo procurava um padrão. E daí Kardec resolveu fazer essa obra. Para as pessoas sérias, aquelas que de fato querem fazer bom uso da sua faculdade, que procuram produzir o melhor e não o interesse pessoal, de como desenvolvê-la com segurança, sem correr no risco de degringolar a área psíquica da própria pessoa e estar sujeita até a engodos de difícil reparação no caso da fascinação. Era essa a minha análise superficial do assunto. Quer deixar claro que o exercício não é aquele que era feito aqui do outro lado do Atlântico, como disse o Wilson, um exercício físico para tentar. E, como nós vimos anterior, o exercício é mais mental. Então, nós vimos anterior, que é pegar o lápis, colocar à disposição e colocar mentalmente. Usar um exercício que pode ter já um médium, já experimentado, coisa que de repente iniciar e fazer como fazemos com a criança quando vai começar a escrever, de colocar a mão, de ajudar no início a fazer as primeiras letras. Até hoje nem para as crianças não se fala mais de pegar na mão para escrever, para começar, mas antes era esse início, até o professor, até os pais, quando começavam a pegar na mão para começar a desenvolver, para ela começar a escrever sozinha. Então, e aí o único exercício que seria mais da parte física seria isso que ele orienta aqui. No mais, não. É se colocar à disposição de toda elevação. Então, é mais o exercício de concentração. Então, um exercício já mais mental do que físico. Mais alguma observação? Vamos ver a 209, então. Vamos pedir para o Wilson aqui, uma curtinha aqui para ti. (209) No médium aprendiz, a fé não é a condição rigorosa. Sem dúvida lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado, enquanto crentes sinceros não o conseguem, o que prova que estas faculdades se prendem a uma disposição orgânica. Então, uma questãozinha curta aqui, podemos aprofundar o pensamento aqui, meditar aqui sobre o que ela nos traz de orientação, o que nos traz de novo, o que nos traz de dúvida. Tá? Vamos colocar. Ele diz que não precisa fé, mas disposição orgânica. Não é uma questão de crença, não é uma questão de duvidar, mas é uma questão de possuir a disposição orgânica, isto é, do corpo. Ah, mas não é do espírito? É uma tarefa ou uma missão e até mesmo um processo depurativo que nós trazemos nas reencarnações, porque existe a mediunidade natural e a mediunidade de prova, e estas segundas são a maioria que se manifesta. A diferença, a mediunidade natural é aquela que aflora com o desenvolvimento intelecto-moral, especialmente o moral da criatura. Intelecto porque vai precisar de manancial
para transmitir a ideia do espírito. E moral, porque moralmente falando, numa questão ética mais aprofundada, ele vai aumentar o seu padrão vibracional. E a pessoa que assim procede, aos poucos, vai entrando em contato com o mundo espiritual superior. Porque nós estamos falando aqui de psicografia para receber comunicações de espíritos superiores. Porque também pode existir aqueles que fazem para receber comunicações de inferiores. Mas aqui é no caso dos superiores. Então, esse tipo de faculdade para entrar em comunicação com espíritos superiores, ela acontece mais nos processos de mediunidade natural. Mas nessa de prova, nós já trazemos isso, porque uma vez recebendo de próprio punho, através da ação dos espíritos, nós seremos mais responsáveis diante da consciência, que agora mais esclarecida nos alerta sobre os equívocos que até então vínhamos cometendo para corrigi-los. E então não precisa fé. É uma coisa que aflora. E muitas vezes, como ele diz aqui, tem pessoas que acreditam na mediunidade, ou seja, a crença verdadeira é aquela que sabe, não é aquela que tem uma fé vacilante. Porque a fé sem prova ou sem raciocínio, ela hoje existe, amanhã não existe. Tem pessoas que tornam-se até ateus quando leem algumas coisas que contradizem a fé, porque não têm a fé raciocinada. Mas isso não precisa. Ela aflora. Basta fazer o exercício para ver se tem. Então daí a importância, mas precisa o que ele diz aqui, ó. Pureza de intenção, desejo e vontade. Pureza de intenção. Qual é a intenção do desenvolvimento dessa faculdade? E o desejo e vontade, desejo, eu quero fazer tal coisa, mas não tenho vontade. Então é preciso vontade, é força de vontade, é ânimo, é abdicar de muitas coisas para poder fazer aquilo, ou pelo menos de coisas que poderia estar fazendo naquele momento. Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu podia fazer tal coisa, ou então eu encontro qualquer desculpa para não participar de um grupo mediúnico. E existem muitos pseudos motivos para que a pessoa não participe mesmo depois de estar integrado. Então isso são alertas para nós. Disposição orgânica, repetindo, pureza de intenção, desejo e vontade. Aí nós tivemos uma orientação, como eu disse, o Wilson ali da pureza de intenção, desejo, boa vontade, é pureza. Por quê? Porque, como ele disse, nós estamos com a intenção de ter orientação, ter ajuda, contato de espíritos superiores. Então, é o que hoje é a expressão muito usada no meio espírita, a mediunidade com Jesus. Então, a voltada à prática do bem, da evolução, então, de seguir essa caminhada. Porque se tiver má intenção, porque se tem essa predisposição orgânica, vai ter aquele que se aproxime se tiver má intenção e vai ser auxiliado na sua má intenção. Agora nós estamos estudando o quê? Para a prática dessa mediunidade elevada, então que nós temos que ter esses cuidados todos, porque o risco de cairmos fora disso aí é muito sério. Né? Ainda nos resta alguns minutinhos. O tempo é muito curto para entrarmos para o próximo item, mas seria bom nós observar sobre esse último item os outros lidos antes, se ficou alguma observação, alguma dúvida, alguma coisa, vamos aproveitar para comentar. Eu queria fazer só uma observação enquanto eu escutava as reflexões dos colegas. Eu me lembrei que uns 10 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato aliás, da importância de a gente fazer as questões em grupo e participar, né? Porque há uns 10 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato com o espiritismo, o Evangelho, Livro dos Espíritos, eu lembro que eu abri o Livro dos Médiuns e isso aqui não é para mim.
na verdade. E fechei, e daí só fui abrir de novo com o convite do seu Marino para participar do grupo. Mas provavelmente, se eu tivesse continuado lendo apenas por. Não, vamos ver o que diz aqui. Olha, talvez eu tivesse tentado, por curiosidade, fazer em casa, e justamente por daí, pelo desconhecimento, poderia acabar me prejudicando, né, de alguma forma, né? Então, essa questão estava fazendo essa reflexão aí, justamente, da importância de tu participar de um grupo, justamente com pessoas sérias, com o objetivo de aprender mesmo. E ainda faria com a convicção que estava fazendo por orientação de Kardec. Exato, né? O seu Wilson mesmo já comentou, né, de algum lugar aí que ele frequentou, que pessoas saíam formadas, davam uns cursinhos ali, né, e sabia que identificou que poderiam estar incorrendo em algum tipo de erro, né? Então, a gente sabe, né, que mediunidade todo mundo tem, mas algo sério, né? Tem que trabalhar isso de uma maneira inteligente, porque se tu quer, ali ele falou, né, naquele item, né, precisa da boa vontade, mas qual que é a tua intenção? É curiosidade? É mostrar para os outros, ou realmente tu quer ajudar e aprender, né? Então, tu participando de algo sério e se dedicando de forma séria, aí tu tá num caminho. Não, quando tu acredita em qualquer coisa que te fala, não vem por aqui, por ali, aí tu se perde, né? Cursinho intensivo, tipo lava-jato. Wilson, rapidinho para nós agora, já estamos chegando no É, finalmente. o Gustavo falou que eu frequentei, na verdade eu não frequentei, eu fui uma vez e assisti. Mas eu me lembro, assim, da questão que o Gustavo comentou, isso não é para mim. Eu me recordo quando eu era pequeno, a minha mãe levava numas benzedeiras, que era um médium, e tinha uma ali na Vila Teste até, famosa, já desencarnou. E ela estava me dando um passe e disse assim, esse menino vai ser médium. E eu digo, eu não vou ser médium, não quero ser médium. E depois eu fiquei pensando, mas eu não sou médium. Eu não sou médium ostensivo, isso é fato. Mas eu sou palestrante e percebo que eu estudo para as minhas palestras e depois eu assisto aos vídeos gravados e percebo que o raciocínio desenvolvido durante a exposição tem tópicos que eu não imaginava e que na hora vem. E tudo fica concatenado. Eu digo, mas tem que ser inspirado. Tem que ter alguém junto. Às vezes a pessoa pensa que é ela que fala e não é. E isso é muito comum. Até o Divaldo Franco disse que quando ele começou a fazer palestra, às vezes era um espírito que fazia. E depois, mesmo sabendo que era um espírito, ele olhava, mas como eu sou inteligente. Na verdade, era o espírito que ditava tudo. Hoje não, hoje ele tem conhecimento. Ele é socorrido, sim, ele nunca está só. E nós vamos até falar um pouco mais sobre ele no nosso próximo encontro. Então, devido ao nosso horário, nós vamos encerrar agora e, como sempre, com toda a reunião espírita, a gente encerra com uma prece, com uma elevação de pensamentos. É assim, então, pedimos para cada um mentalizar essas pessoas, pedir também a proteção para aqueles que os tratam, aqueles profissionais da saúde, que a família também, porque sempre que há uma doença, nós não temos um doente, nós temos uma família que está sob uma tensão nervosa, sobre um desequilíbrio momentâneo, pelo menos. E nesse momento é tão importante esta harmonia, é tanto importante aqueles que cercam e o próprio que está ali em tratamento estar receptivo ao auxílio espiritual, aos fluidos vindos da espiritualidade maior. Nos mananciais venham do plano espiritual, dos laboratórios espirituais, os medicamentos. Que venha a intuição para os médicos, para os enfermeiros, para aqueles que têm o tratamento, para o familiar, para que direcione o melhor pensamento, para que se harmonize. E assim, a cada um desses que estão em tratamento,
mas também por aqueles que não conhecemos e carecem da mesma forma, que se encontram nos hospitais, que se encontram nos seus lares, aqueles que se encontram em depressões, se recolheram e que têm dificuldade de voltar a uma vida ativa, uma vida equilibrada, que possamos, através do nosso pensamento elevado, na nossa vontade firme de praticar o bem, de praticar os ensinamentos do Cristo, que possamos, assim, desta vontade, elevar os nossos pensamentos e disponibilizar para a espiritualidade maior as energias de que eles precisam, esse fluido vital que nós temos, que possa ser transferido para esses irmãos que ainda estão nessa debilidade e precisando desse fortificante vindo de nós e da espiritualidade maior. Uma certeza de que cada um de nós aqui presente, se precisar também de uma harmonia, seja físico, espiritual, psicológico, estamos recebendo através do nosso pensamento, porque estamos com a antena aberta para receber esses fluidos da espiritualidade maior neste momento. Que Deus nos permita mais uma semana de ligação mental com a espiritualidade maior, nos colocamos à disposição com a vontade firme de seguir os propósitos da nossa passagem por esta encarnação, que seja bem produtiva e que possamos, com esse pensamento, encerrar o nosso estudo de hoje e nessa harmonia e paz, agradecendo a presença de todos, em especial dos mentores espirituais que conosco aqui estiveram. Que assim seja.